Olá, bem-vindo à Escola Bíblica do Ministério para a Língua Portuguesa da Segunda Igreja Batista em Richmond, Virgínia. Estamos estudando O Tempo Está Próximo sobre o Apocalipse. E a lição de hoje cobrirá as cartas do Apocalipse. Então nós sabemos que quem escreveu foi João, e João começa as suas cartas com essa introdução. Às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês a graça e a paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Vou fazer uma pausa. É, era e há de vir são todos os tempos verbais, passado, presente e futuro. Quem é eterno? Deus Pai. Dos 7 espíritos que estão diante do trono, Espírito Santo. E de Jesus Cristo, o Filho, o Messias, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, a seu Deus e Pai. A ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então é assim que João começa as cartas que ele destina às igrejas da Ásia, que está na região ali da Turquia, né, de hoje. Agora, antes dele entrar nos detalhes da carta em si, ele vai relatar o encontro que ele teve com Jesus e o simbolismo. Então, Jesus fala para ele que ele é o Alfa e Ômega, que nós já vimos na lição anterior, começo e o fim, e aquela partículazinha em hebraico que está lá no Gênesis 1:1. O Filho do Homem, que era assim como Jesus se referia quando ele andou aqui na Terra. Aí ele vai descrever como ele o viu. Ele estava com uma roupa comprida, né, indo até os pés, e um cinto de ouro que mostra a realeza de Jesus, seus cabelos brancos, mostrando sabedoria, olhos de fogo, conhecimento penetrante, pés como bronze, firmeza e estabilidade, voz como som de muitas águas, aqui mostra a autoridade de Jesus, e a espada afiada que sai da sua boca, que nós sabemos que é a palavra de Deus. Okay? Que é a mesma espada que Paulo se refere lá na nossa arma, né? Na armadura de Deus, que é a palavra de Deus. Então aqui para a gente se situar, né, o mapa da Turquia, aqui a ilha de Patmos, onde o apóstolo João estava preso e ele escreveu as suas cartas, e aqui as 7 igrejas. Como nós já sabemos, a todas as igrejas é começado, conheço as tuas obras, porque quem está falando é Jesus falando para as igrejas, para o anjo da igreja. Todas elas, com exceção de Esmirna e Filadélfia, receberam uma crítica, um elogio e uma promessa caso houvesse correção. Essas duas não tiveram nenhuma crítica. E a outra exceção foi Laodiceia, que teve 0 elogios, só crítica. Então vamos lá, na revistinha ele colocou uma tabela, né, com a igreja de Éfeso. Qual que é o elogio? Trabalho árduo, intolerância ao pecado e falsos profetas, sofrimento por Cristo, ódio às obras dos nicolaítas. Crítica, obedece sem amor e não ama como no princípio. Ameaça, se não houver arrependimento, fica lá sem o candelabro. Esmirna, a igreja sofre, mas é rica na graça de Deus e foi perseguida injustamente por judeus. E qual que é a promessa? Lembra que Esmirna não tem e Filadélfia não tem crítica. Se for fiel até a morte, receberá a coroa de vida. Pérgamo é adoradora de verdade, fiel mesmo em perseguição, mas tolera pessoas como Balaão. Sem arrependimento, receberá juízo divino. Tiatira, boas obras, amor, fé, serviço, perseverança e crescimento, mas tolera a Jezabel e a imoralidade na igreja. Então, morte e sofrimento aos discípulos de Jezabel e aos que não seguem Jezabel, autoridade sobre as nações. Sardes, alguns não se contaminaram. Ela parece viva, mas não tem vida. Jesus trará juízo sobre ela e aos puros a companhia de Jesus é prometida. Filadélfia, pouca força, mas guardou o nome. Não tem crítica e a promessa que Jesus aguardará até o fim. E Laodiceia não tem elogio, só crítica. Ela é morna, indiferente, miserável, cega, pobre e nua. Então, qualquer ameaça será vomitada se não se arrepender.
As igrejas aqui, tem gente que fala que é a história da igreja, né? A história no tempo cronológico. E uma outra parte que nós podemos ver aqui, isso aqui reflete a nossa vida. Quantas vezes nós nos encaixamos em algumas coisas por aqui. E a mesma parte que a gente tem o elogio, temos a crítica, e se nós não nos arrependemos e realinharmos o nosso caminhar com Deus, a gente vai ter uma punição, né? Então, com as igrejas nós aprendemos que a vida do cristão, ela tem que realinhar com Deus sempre, né? Então, se a gente tem um puxão de orelha, é porque Deus nos ama e Ele nos corrige. Lembra o que Jesus falou? Vocês são a luz do mundo, lá em Mateus 5,14. E como que o autor da revista coloca? Não é para fugir do mundo, mas para agir nele, sem assumir seus valores, práticas e ambições. Nós somos chamados para ser luz no mundo, nós temos que brilhar, ok? Então, não é para a gente se contaminar com o mundo, mas é para a gente contaminar o mundo com o amor de Deus. Amém?